Você já pediu perdão pelo mesmo pecado umas 100 vezes? Já prometeu a Deus que nunca mais ia fazer aquilo de novo? E aí 2 semanas depois você já estava fazendo de novo? Então deixa eu te falar algo que quase ninguém tem coragem de falar dentro das igrejas. O problema não é falta de fé. O problema também não é que você não ama a Deus o suficiente. O problema de verdade é que ninguém te ensinou que existe uma estratégia bíblica de guerra contra o pecado. E eu vou te revelar essa estratégia agora em 4 passos que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o Tiago usaram. Só que o passo número 3 vai contra muitas coisas que você ouviu por aí sobre vitória espiritual. Então fica comigo até o final, porque eu vou te dar exemplos práticos de como aplicar isso nos pecados comuns. Seja bem-vindo de volta à série Fundamentos da Fé Madura. Esse é o 8º vídeo dos 12 que a gente está fazendo nessa semana que a gente está falando sobre santidade. Se você não viu os outros vídeos dessa série, por exemplo, de segunda-feira, clica aqui no card que está aparecendo para você acompanhar, porque todos os vídeos se conectam. E se você está gostando dessa série aqui, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, ativa o sininho e deixa um like no vídeo, porque isso me mostra que você quer mais conteúdos assim. Então vamos direto para o primeiro passo e já com uma bomba muito pesada. Você tem que identificar a raiz e não só o fruto. Esse é um erro que 99% dos cristãos cometem. Eles tentam parar o comportamento pecaminoso sem atacar a causa. É como cortar as folhas de uma árvore esperando que ela morra. Isso não funciona. A raiz continua viva e o pecado brota de novo. Deixa eu te dar um exemplo prático aqui. A pornografia, por exemplo. Todo mundo foca na pornografia em si. Não assista, instale filtros, jogue o celular fora. Só que esse pecado é o fruto. E qual que é a raiz dele? Pode ser a solidão, pode ser o vazio emocional, pode ser a fuga dos problemas no casamento, por exemplo. E se você não descobre e ataca a raiz, o fruto vai continuar crescendo de uma forma ou de outra. Vou te dar outro exemplo aqui, fofoca. A pessoa promete que vai parar de fofocar, de falar da vida dos outros, e aí dura 3 dias. Sabe por quê? Porque a fofoca é o fruto, mas a raiz é outra coisa. Pode ser insegurança, pode ser necessidade de se sentir importante ou inveja disfarçada, a falta de propósito. Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6 diz que a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Mas por que a língua pega fogo? É porque o coração está inflamado. Jesus disse em Lucas 6, assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, o primeiro passo é brutal de tanto honesto. Sente diante de Deus e pergunte para Ele, Senhor, o que é que está alimentando esse pecado que eu estou lutando contra? Qual é a necessidade distorcida que eu estou tentando suprir de forma errada? E aí, espera a resposta de Deus. Pode vir através de versículos na Bíblia, pode vir através de uma convicção que o Espírito Santo te dê, de uma conversa com algum líder maduro seu. Só que você precisa ir além do sintoma e começar a tratar a doença mesmo. Segundo passo, mortifique radicalmente, não gerencie confortavelmente. E aqui tá um insight que vai mudar tudo para você nesse sentido. Deus não te chama para gerenciar o seu pecado. Ele te chama para matar o pecado. Colossenses capítulo 3, verso 5, não diz diminua aos poucos ou vá com calma. Diz assim, façam morrer. Romanos 8, 13 diz, se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Sabe o que isso significa na prática? Significa que você não pode negociar com o pecado. Você não pode querer diminuir de 5 vezes na semana para 2. Você tem que cortar, você tem que matar. E isso sim dói. Você está matando os desejos que parecem uma parte de você. Mas é exatamente isso que precisa acontecer. Exemplos radicais aqui pra gente entender. Se as redes sociais são a porta de entrada para a luxúria, você não só reduz o tempo de tela, você deleta a rede social. Se determinada amizade te leva a pecar, você não distancia um pouco da pessoa. Você rompe aquela amizade. Jesus foi extremo em Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o seu olho direito te faz pecar, arranque-o e jogue fora. Jesus está usando o hipérbole, mas o ponto é claro. Seja radical. Pecado não merece piedade. E aqui está uma verdade que ninguém quer ouvir. Você ama o seu pecado.
Esse é o problema. Se você não amasse ele, já teria largado. O prazer que você sente, ou o alívio momentâneo que você sente, o falso conforto, você ama isso. E enquanto você amar mais esse pecado, mais do que você ama a Deus, você não vai vencer. Então, você precisa de uma operação do Espírito Santo no seu coração para você mudar os seus afetos, para fazer você amar a Deus mais do que você ama qualquer outra coisa, principalmente o seu pecado. Se você está gostando desse conteúdo aqui, sem rodeio, na lata, deixa um like e compartilhe com alguém que está nessa luta também, que está precisando ouvir isso. E na sexta-feira, depois de amanhã, a gente vai fechar essa semana falando sobre os 3 pecados aceitáveis que estão destruindo a sua vida espiritual. Então se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder o vídeo de sexta. Terceiro passo, e esse aqui é o polêmico que eu falei. Substitua, não apenas remova. Aqui tem um erro muito fatal das pessoas. Você para de cometer aquele pecado, só que você não coloca nada no lugar. E aí o que acontece? Jesus explicou isso lá em Lucas 11, versículo 24. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos em busca de repouso. Não achando nenhum lugar para repousar, ele volta para a casa de onde ele saiu. E aí quando ele volta, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores. E o estado final da pessoa fica pior do que o estado inicial. Jesus está ensinando que não basta você só limpar a casa, você precisa ocupar de novo. Se você para de assistir os vídeos que você não deveria assistir, mas não substitui com algo santo, o vazio vai te puxar de volta. Se você para de fofocar, mas não preenche a sua conversa com alguma outra edificação, você vai voltar a fofocar. Se você para de se embebedar, mas não substitui o seu ciclo social, a solidão vai acabar te derrotando e você vai beber de novo. Então aqui está a estratégia. Para cada pecado que você está tentando matar e vai matar em nome de Jesus, planeje o que você vai colocar no lugar. Efésios capítulo 4 dá alguns exemplos práticos disso. No verso 28 diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Não só para de roubar, entendeu? Trabalha. Substitui o roubo pelo trabalho. E aí no versículo 29 diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas as que forem úteis para edificar os outros. Não é só pare de falar mal, mas é fale bem. Substitua. Vamos para uma aplicação prática. Se você luta contra a ansiedade e busca alívio na comida de forma compulsiva, não só pare de comer demais, mas substitua com oração, ou com uma leitura da palavra, ou com exercícios físicos saudáveis. Se você luta com a raiva e explode com as pessoas muito facilmente, não só reprima a raiva, mas substitua com exercitar o seu domínio próprio, ou com aprender uma comunicação não violenta, com processar emoções de forma saudável. E aqui entra uma coisa muito profunda. Muitas vezes você precisa substituir não apenas o comportamento, mas você vai precisar substituir a identidade. Por exemplo, se você se vê como alguém só como alguém que luta contra a pornografia, você vai continuar lutando. Mas se você começa a se enxergar como eu sou um templo do Espírito Santo, aí a luta muda, porque a sua identidade está em Cristo Jesus e não no seu pecado. E olha, construir essa nova identidade sólida em Cristo não vai acontecer da noite para o dia. Você vai precisar de fundamentos mais sólidos, mais profundos, que vão resistir quando a tentação vier. Eu criei um e-book chamado Cristianismo Raso, que te ajuda a sair dessa superficialidade e a construir bases que sustentam vitória real sobre o pecado. Se você quiser uma fé que não desmorona na primeira tempestade que vier, o link do e-book está aqui na descrição desse vídeo. Vamos para o quarto passo aqui. Confesse especificamente e não genericamente. Tiago capítulo 5 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Esse versículo incomoda muita gente porque a gente prefere esconder, mas tem um poder tremendo na confissão específica para pessoas de confiança. E aqui que está a diferença. Uma confissão genérica é: Senhor, perdoa os meus pecados. Agora, confissão específica é: Senhor, eu menti para o meu chefe sobre aquele relatório porque eu tive medo de perder o meu emprego. Vamos lá, 1 João, capítulo 1, tem uma promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de
toda a injustiça. Confessar não é só reconhecer, é nomear especificamente o que está acontecendo. E a Bíblia ainda vai um pouco além. Confesse a outros, porque segredo dá poder para o pecado. Agora, quando você leva para a luz, quando você verbaliza para alguém que é mais maduro na fé, o pecado perde força. Você cria uma prestação de contas, você recebe oração, você quebra o isolamento que o inimigo usa para te derrotar. Vamos para uma aplicação prática aqui. Escolha uma ou duas pessoas que são espiritualmente maduras, do mesmo sexo que você. Se você é homem, procura um homem. E seja brutalmente honesto com essas pessoas. Olha, eu estou lutando com isso, eu preciso que você me cubra com oração, quero que vocês orem por mim, quero poder ligar quando a tentação vier. Isso não é demonstração de fraqueza, isso é guerra espiritual inteligente. Em Eclesiastes capítulo 4 está escrito: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender melhor. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Agora, deixa eu juntar esses 4 passos aqui com um exemplo prático real. Alguém que luta contra a mentira compulsiva, por exemplo, o primeiro passo que você tem que fazer é identificar a raiz. Por que é que você mente? É medo de rejeição? É necessidade de aprovação? É insegurança sobre quem você realmente é? Identificou? Vai para o passo 2. Mortifica radicalmente. Decida que você não vai mentir mais. Nem mentirinha social, nem mentira grande. Passo número 3. Substitua. Quando vier a tentação de mentir, você tem que começar a praticar falar a verdade com amor. Quarto passo, confesse isso especificamente para alguém. Conta para o seu líder, para algum amigo próximo que seja maduro também. Diga: eu minto com frequência e eu preciso de ajuda para mudar isso. E aqui está a promessa final que sustenta tudo isso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele lhes providenciará livramento de modo que possam suportar. Você tem escape, sempre. Deus prometeu para você, só que você precisa usar a estratégia que Ele te deu também. Então, para de tentar vencer esse pecado aí com a sua força de vontade pura, com a sua própria força. Para de fazer promessas vazias. Para de viver nesse ciclo pecaminoso, sabe? De culpa ao pecado e do pecado para a culpa. Aplique esses passos aqui, identifique a raiz, mortifique radicalmente, substitua o pecado e confesse especificamente. Depois que você fizer isso, confie que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está em você, pelo Espírito Santo, para te dar vitória. Agora, deixa aqui nos comentários qual desses 4 passos que você acha que precisa mais aplicar agora. E se você tiver coragem, compartilhe aqui. Qual é o pecado que você está lutando para vencer? Não precisa detalhar, mas nomeia, porque só de você confessar aqui já vai ser um passo importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque lá na sexta-feira, depois de amanhã, a gente já vai fechar essa semana aqui falando sobre os 3 pecados mais aceitáveis que ninguém está tratando como pecado, mas que estão destruindo vidas, inclusive a sua vida espiritual. Vai ser muito revelador isso. Fica com Deus e até sexta-feira.